Bom dia, amigas, como vocês estão? Hoje é sábado e eu acordei hoje meio borocochô, assim. Então eu falei, vou levantar, vou tomar um banho pra dar uma animada, pra já ir acordando e já ir vendo o que eu tenho pra fazer no meu dia de hoje. Eu não sei se hoje vai ter muita coisa interessante pra gravar aqui, porque hoje eu preciso ficar basicamente o dia todo resolvendo coisas no iPad. Eu preciso terminar de editar um vídeo. Hoje também sai um vídeo. Hoje é sábado, sai um vídeo. E aí eu tenho que postar vídeo hoje. Eu também quero mudar algumas coisas no canal, capa de vídeo, essas coisas assim. Não sei se também quero ficar com essa foto de perfil, talvez eu troque também. Também quero finalizar meu cabelo e fazer as minhas unhas, que já tá na hora. E aí, basicamente, eu vou ficar o dia todo fazendo essas coisas, não vou sair também hoje. Mas por enquanto é isso, eu vou mostrando pra vocês aqui como é que vai sendo o dia. We're coming to the best ones. Her living room. Vem sempre minha cama. Minha jantinha de hoje, arroz, feijão, fizemos batata frita também. E aqui uma espécie de salpicão sem batata palha, cenoura e frango desfiado e molhos. E aqui uma saladinha. Essa será minha janta bem brasileira de hoje. Bom dia, amiga. Segundou. Estou fazendo aqui uma das coisas que eu mais faço, que é lavar louça. Estou organizando a cozinha. Eu não costumo ficar mostrando muito eu organizando a casa, porque senão seria a maioria do vídeo, que é uma das coisas que eu mais faço. Mas, domingamos hoje. Estou planejando como vai ser o meu dia, as coisas que eu quero fazer no dia de hoje. Hoje tá um dia bonito, então talvez eu saia depois de tarde pra pegar um solzinho. Hoje também costuma ter umas feirinhas pela cidade, então dá pra ir nas feirinhas também, aproveitar. Eu também gosto de usar o domingo pra organizar a minha próxima semana, como que vai ser minha próxima semana. E eu também quero ver lá no quadro as coisas que eu mais fiz durante essa semana e as coisas que eu menos fiz, porque eu quero me organizar lá no quadro as coisas que eu tenho que fazer mais. Por exemplo, arte essa semana eu não fiz nenhum dia. Então isso é uma coisa que na semana que vem eu sei que eu tenho que melhorar. E é isso, vou terminar de organizar as coisas aqui e já volto pra falar mais com vocês. Tô aqui agora estudando um pouco mais sobre as curiosidades do corpo humano, que era o tema que eu tinha escolhido para essa semana. Hoje é o último dia que eu tô estudando sobre esse tema. E eu fui pesquisar uma coisa que sempre acontece comigo, que é porque algumas pessoas espirram quando fazem a sobrancelha com pinça, quando tira os pelinhos com a pinça. E é porque a pinça estimula terminações nervosas muito próximas do nervo trigêmeo, que é um dos principais nervos da face. Em algumas pessoas, essa estimulação pode confundir o cérebro e acabar ativando um reflexo do espirro, como se alguma coisa estivesse irritando o seu nariz. Ou seja, tirar o pelo da sobrancelha não faz você espirrar, mas sim a conexão entre os nervos da região da sobrancelha com o reflexo do espirro. Muito interessante. Isso é uma coisa que acontece muito comigo. Eu tinha que fazer a sobrancelha fazendo pausas para ir espirrando.
E como ontem eu não tinha feito a pesquisa, hoje eu pesquisei 2, então por que esquecemos o que íamos fazer ao entrar no cômodo? Outra coisa que acontece muito comigo. Quando eu entro na cozinha eu fico assim, tipo, o que eu vim fazer aqui mesmo? Isso dá pra ser explicado. Isso é conhecido como efeito da porta. Ao mudar de ambiente, o cérebro pode reorganizar as informações e arquivar temporariamente a tarefa anterior. Então aí você entra no lugar e fica pensando, o que eu ia fazer aqui mesmo? Aí, às vezes eu volto, faço todo o percurso de novo pra lembrar o que eu ia fazer. Mas, gente, eu não sabia que isso é uma coisa que acontece com muita gente, assim, a ponto deles fazerem uma pesquisa sobre isso. E essas foram as últimas curiosidades que eu gravei sobre o corpo humano. Eu não gravei todos os dias aqui, até pra não ficar repetitivo pra vocês, todos os dias falando sobre esse tema. Mas eu fui pesquisando ao longo da semana e é muito legal a gente saber dessas coisas assim, acho super interessante. E pra próxima semana, eu escolhi uma coisa que eu estou viciada em assistir, que é sobre o lugar mais frio do mundo, que fica num lugar chamado Yakutsk, algo assim, acho que é assim que se pronuncia. E esse lugar fica lá na Rússia e tem vários vídeos dele no YouTube e eu estou viciada em assistir todos esses vídeos. E é muito legal o jeito que eles vivem, assim, super diferente mesmo, sabe? Então eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso essa semana, porque realmente os vídeos eu tenho gostado muito de assistir. Algumas curiosidades sobre eles eu já sei, porque eu assisti muitos vídeos, mas eu pesquisei mais algumas aqui pra hoje. Eles vivem em temperatura, assim, gente, extrema. Teve um vídeo que eu vi que tava, tipo assim, menos 90 e poucos. Outra coisa é que os carros ficam ligados por horas, porque se eles desligarem o carro, o motor pode congelar e não ligar novamente, e a pessoa vai ficar meio que presa no lugar que ela tava. Teve um vídeo até ontem que eu fiquei bem chateada, que era um senhorzinho, ele tava contando a história do pai dele. Ele não tem, tipo, uma casa física, ele tem meio que uma barraca, assim, e lá é muito difícil, assim. Já é triste ter um morador de rua numa cidade que faz muito frio. Imagina num lugar que faz, tipo, temperaturas extremas, assim. E ele não tem uma estrutura de uma casa, porque todo mundo lá tem uma estrutura de uma casa. Tipo, a casa tem 7 camadas de parede por conta do frio, tem que ter aquecimento o tempo todo e tal. E esse senhorzinho não tem, ele caça pra viver. E eu fiquei um pouco chateada com a história que ele contou do pai dele. Ele falou que o pai dele tava caçando. E aí lá os lagos congelam. E o pai dele tava andando sobre o lago, assim, pra procurar os bichos pra comer. E aí aconteceu do pai dele cair dentro do rio. Tipo, o lago quebrou e o pai dele caiu lá dentro. E o pai dele, vendo que não tinha como ele voltar pra casa e não tinha um lugar próximo ali pra ele se esquentar, pra ele se aquecer, ele simplesmente tirou a própria vida pra não ter que morrer de frio, pra não ter que morrer de uma forma lenta e dolorosa. Eu fiquei muito triste vendo isso e é muito doido como existem realidades completamente diferentes da nossa, né? Então eu achei interessante estudar isso essa semana. Eu até fiquei pensando quão grata eu sou pela água quente, porque aqui na Argentina a gente lava até a louça com água quente, né? E lá eles lavam tudo, tipo, eles não têm água encanada porque congela, né, os canos. E aí eles pegam aqueles blocos de gelo e descongelam, e essa é a água que eles têm pra tudo. Então eles lavam o rosto com água gelada, não só gelada pela temperatura, mas gelada com gelo. Então é muito triste ver as criancinhas lavando o rostinho com água fervendo de gelada. Existe essa coisa? Queimando de gelada. Eu não conhecia esse lugar, eu sabia que existia lugares extremos, assim, de frio, mas não imaginava que era assim que as pessoas viviam. E é isso, vai ser isso que eu vou estudar durante essa semana, e algumas coisas que eu achar interessante eu vou trazendo aqui pra vocês. Chegamos no final da primeira semana, então vamos revisar as coisas que eu consegui fazer ao longo dessa semana, coisas que eu falhei, coisas que eu preciso melhorar e coisas que eu acho que eu tô indo bem. Vamos começar aqui com ler a Bíblia. Eu li 2 dias na semana, o que ainda é pouco. O caderno de oração eu tinha colocado a meta para ler 3 vezes na semana e eu fiz só 2 também. Preciso melhorar na semana que vem. Fazer a caminhada no mínimo 3 vezes na semana eu arrasei. Inclusive, acho que hoje eu também vou sair. Então já será 6 dias na semana que eu vou conseguir ter feito a caminhada. Explorar mais a cidade. Teve 2 dias que eu saí, assim, de conhecer lugares novos. Então, 2 dias eu coloquei. Hoje eu vou para um lugar diferente também, eu marco aqui. Então, provavelmente 3 dias que eu fiz durante essa semana. A alimentação essa semana eu fui um pouco extrema, então os dias que eu comi pizza ou hambúrguer, eu coloquei que eu não me alimentei bem, mesmo que durante a noite eu tenha feito um jantar mais saudável, assim, mas se durante o almoço eu tiver comido o hambúrguer, eu já coloco aqui que a minha alimentação não foi tão boa hoje. A água também eu fui bem, mas acho que eu posso melhorar, posso lembrar todos os dias. Eu acho que eu vou colocar um alarme sobre água, porque é uma coisa que às vezes eu não bebo simplesmente por não lembrar. Então, ficou faltando aqui 2 dias, o dia de hoje também, como ainda tá cedo, eu posso beber água ainda durante o dia todo e marcar aqui também. Então, ficou faltando marcar 2 dias aí. Criar o hábito de se movimentar novamente, então foram aqui todos os dias até hoje, porque eu marquei até os dias que eu saí pra fazer uma caminhada mais curta, como, por exemplo, ir ao mercado, eu marquei também, porque de alguma forma eu me movimentei. Isso aqui não tem só a ver com caminhada ou corrida, mas também se eu tiver saído de casa, ou se eu tiver feito também algum exercício em casa, eu posso marcar aqui.
Estudar inglês, eu estudei um dia, gente, que vergonha, meu Deus. E esse aqui do espanhol, deixa eu marcar aqui também, foi os dias que eu saí, que por exemplo, eu falei que... Nossa, mas que lápis? Ah, quebrou a ponta, né? Os dias que eu saí, que eu precisei falar em espanhol, então foi a forma que eu pratiquei espanhol durante essa semana, que foi, por exemplo, indo fazer compra e falando lá com a pessoa, o que antes era uma grande dificuldade pra mim, mas agora eu tô conseguindo. Não escrevi no caderno nenhum dia dessa semana, tava tudo vazio, então eu vou aproveitar pra escrever hoje. Que aí, pelo menos um dia aqui eu vou ter completo, um assunto novo por semana, fiz todos os dias, tudo certinho. As horas pra trabalhar no canal também todos os dias, só falta hoje. Publicar vídeo, eu consegui publicar 2 durante a semana, então eu publiquei na quarta e no sábado. Trabalhar para alcançar a monetização do canal também todos os dias, que é basicamente as horas que eu tiro para cuidar do canal, que de alguma forma eu tô trabalhando para isso, eu não tô deixando o canal lá abandonado. Que é todos os dias editar, cuidar do canal, essas coisas. Cuidar do cabelo também todos os dias, mantive meu cabelo bonitinho. As unhas também eu fiz, eu tirei a outra e fiz outra exatamente igual. A rotina de autocuidado também eu tenho lembrado de hidratar minha pele, principalmente agora no frio. E por último, a arte, que eu também não fiz nenhum dia durante essa semana, então semana que vem eu preciso dedicar um tempo pra isso, pra arte. Vocês viram que bastante coisa eu consegui fazer, outras coisas eu dei uma falhada essa semana, mas como eu falei pra vocês, vou mostrar aqui, vida real, exatamente como tá sendo. Eu não vou ficar preenchendo aqui uma coisa que eu não fiz pra mostrar pra vocês, eu quero mostrar realmente como tá sendo, porque realmente não é fácil a gente mudar assim, nossos hábitos, ainda mais na primeira semana que a gente já tá acostumado, nosso corpo já tá acostumado a seguir num ritmo e a gente mudar totalmente, mas eu tenho certeza que semana que vem vai ser melhor. Sit here in silence, my heart's beating, my heart's running fast. Tá bonito mesmo. É bom pra colocar em volta do pescoço Sai da igual a cabeça. Jade, a moda da Igual a Jade. Jade enrolada. Eu gosto desse daqui. A botinha igual a nossa. Não, a Betinha. Linda. Olha lá, lá no fundo tem mais. Não tocar, e eu toquei. Aí eu queria esse aqui. Então, é isso aí que eu tava tentando entender o que que é. Que eu não consegui identificar. Isso aqui. Que isso? Yo salgo. Quizás. Olha os pratinhos. Oi amigas, bom dia, começando mais uma semana por aqui. Hoje é uma segunda-feira e estamos dando início a mais uma semana do desafio. Se você não tá acompanhando os outros vídeos, eu tô fazendo um desafio aqui no meu canal de 26 semanas, onde eu tô implementando novos hábitos e novas coisas pra mudar a minha vida do zero. E como eu tô dando início agora na segunda semana, eu ainda tô vendo melhor como fazer isso. O que aconteceu na semana passada foi que eu me enrolei em questão dos vídeos, que eu tava gravando muito e não tava tendo tempo pra editar, então eu tô com muito conteúdo e eu preciso editar o vídeo pra postar. Então eu vou usar o dia de hoje pra isso, vou focar em editar esses vídeos pra soltar o mais rápido possível. Não sei se vai dar pra fazer muitas outras coisas, mas eu vou mostrando pra vocês como que vai ser meu dia. Então, gente, agora já são 4h03, eu já terminei bastante coisas que eu tinha pra fazer e vim mostrar pra vocês agora o livro que eu quero ler durante essa semana. Eu escolhi esse livro aqui, que ele é muito legal, ele fala sobre horários, como diz o nome, mude seus horários, mude sua vida.
Ele tem 263 páginas e eu vou começar a ler ele hoje. Ele parece ser uma boa leitura. Eu vi um vídeo no YouTube, se vocês quiserem eu posso deixar o link aqui, que a mulher baseava todo o vídeo dela nesse livro. Ela falava basicamente sobre isso, dos horários e tal. E ela baseava todo o vídeo nesse livro, então achei muito interessante o livro. E agora eu vou começar a ler ele. Aqui pelo sumário dá pra entender melhor sobre o que ele é, sobre o que ele fala. Então aqui tem sobre rotina, sobre sono, alimentação, exercício. E aí durante a semana eu vou ir lendo e eu vou fazendo uns breves resumos aqui pra vocês. E eu vou falando o que eu tô achando. Geralmente não quer expor o teu cavalo no canto do... Eu tirei um tempinho agora pra ler o livro, eu consegui ler 14 páginas, que é o primeiro capítulo, e eu grifei algumas coisas e eu vou falar pra vocês. Eu não vou ficar explicando muito, senão vai ficar muito longa essa parte, mas eu vou ler aqui as coisas que eu achei interessante pra vocês. Diga-me quando come e eu lhe direi se é fácil ou difícil pra você manter o peso. Diga-me quando pratica exercícios físicos e eu lhe direi se está fortalecendo ou desgastando os sistemas do seu organismo. Parece magia, mas não é. Nosso corpo está intimamente ligado ao ritmo circadiano de luz, escuridão até o nível celular. Os estudos mostram que quando comemos é tão importante quanto o que comemos. E quando adormecemos é tão importante quanto o tempo que passamos dormindo. E quando malhamos, é tão importante quanto o volume de exercícios. O horário de nossas atividades diárias determina o nosso peso, vigor, saúde geral e estado de espírito. Se você trabalhar a favor do ritmo natural do seu corpo e não contra ele, você pode criar um cronograma diário que transformará sua saúde e sua vida. Existe um ritmo natural do corpo, se chama ritmo circadiano. Ele dura 24 horas e reinicia toda manhã assim que você vê a luz do dia. A cada hora do dia, o funcionamento do corpo muda e as células sistêmicas são preparadas para fazer coisas diferentes dependendo da hora. Aí ele dá alguns exemplos, como a maior pressão arterial acontece pelas 6h45, é mais provável que o intestino comece a funcionar 8h30, a digestão opera com mais eficiência ao meio-dia, e por isso ele dá até um exemplo de que a nossa maior refeição deve ser o almoço. Lá pelas 21h, o cérebro começa a liberar melatonina e a velocidade da digestão cai, por isso ele diz também que a gente não deve jantar tão tarde. Isso acontece ou deveria acontecer todos os dias, deveria ser uma rotina, por isso que o corpo fica tão confuso quando você muda a sua rotina. Eu grifei bastante coisa que eu fui achando interessante, mas eu vou ler só mais um pedacinho aqui pra vocês, pra não ficar muito longa essa parte do vídeo. Hoje os pesquisadores estão estudando de que modo hábitos cotidianos interagem com o ritmo circadiano. Já descobriram que horários em que realizamos nossas atividades podem desorganizá-los profundamente. Ficar acordado até tarde assistindo TV ou trabalhando leva o corpo a pensar que a noite ainda não começou. Ou fazer uma refeição mais pesada à noite tem o mesmo efeito. São ações que retardam o ciclo e perturbam o sono. E esse primeiro capítulo fala um pouco disso, que não só como a gente faz as coisas, mas também quando a gente faz as coisas interfere muito. Até o exercício físico, às vezes, fazer em certos horários talvez seja mais proveitoso para o nosso corpo do que fazer em um horário que não é o certo. E mais pra frente no livro também ele traz como que seria essa rotina perfeita de acordo com esse ciclo circadiano. E esse foi só o primeiro capítulo, eu já achei super interessante, grifei muita coisa, acho que não dá pra ver. Mas enfim, o que eu for achando interessante eu vou trazendo aqui pra vocês. Las escuelas cierran cuando las temperaturas bajan de los 50 grados Celsius bajo cero. Por eso, algunos niños aceptan el frío y siguen utilizando los parques helados y los toboganes de las calles para entretenerse.